Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou falar a respeito do terrível caso da família Zhu, considerado um dos piores crimes que já aconteceu no estado de Nova York. Bom, eu peço para vocês que fiquem comigo aqui até o final para entender melhor essa história e se gostarem do meu conteúdo, deixe um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Essa é a família Zhu, uma família de imigrantes chineses que foram vítimas de um dos piores crimes já ocorrido nos últimos anos no estado de Nova York. Mas antes de chegarmos até eles, e também para vocês terem um entendimento melhor do caso, eu vou começar falando a respeito de uma das figuras centrais dessa história, um homem chamado Ming Dongchen. Ming Dongchen era natural de Fujian, uma província com quase 39 milhões de habitantes localizada no sudeste da China. Em 2004, quando ele tinha 16 anos, ele decidiu emigrar para os Estados Unidos. Nessa época, segundo fontes, ele teria contraído uma dívida de $70 mil com uma gangue chinesa chamada Shuthao, cabeça de cobra em português. Essa gangue atua tanto na China quanto em alguns países da América. Uma de suas atividades é fazer o transporte ilegal de chineses para os Estados Unidos, e esse era o motivo da dívida que Ming Dong tinha com eles. Para quitar essa dívida, o jovem teve que trabalhar por alguns anos em diversos restaurantes chineses. No ano de 2007, Ming Dong tentou obter o Green Card, e para isso, ele apresentou depoimentos falsos, e também teve a ajuda de uma agência de imigração fraudulenta chinesa que falsificou documentos para ele. No entanto, apesar de todo esse esquema, foram vários anos de avaliação, até que no final de junho de 2013, a imigração descobriu que tudo era mentira e o Green Card lhe foi negado. Ao saber disso, Ming Dong ficou com receio de ser deportado para o seu país de origem e alegou para a migração que ele não poderia retornar para a China, pois a sua vida corria grande risco lá. Junto a essas alegações, veio o pedido dele de asilo nos Estados Unidos, mas assim como o Green Card, esse pedido também lhe foi negado. Com isso, Ming Dong decidiu sair do radar das autoridades, já que por estar de maneira ilegal no país, ele poderia ser deportado. Entre os anos de 2007 e 2013, ele teve vários empregos, todos na área de garçom ou ajudante geral em restaurantes. Devido a ele mal saber falar o inglês e também por ser uma pessoa difícil de lidar, ele geralmente era demitido nos primeiros meses de trabalho. A maior parte do dinheiro que ele ganhava ia para a gangue que o transportou para os Estados Unidos, e o restante ele costumava gastar com entorpecentes, jogos de azar ou em sites de apostas. Em sua cabeça, ele acreditava que mais cedo ou mais tarde tiraria sorte grande e conseguiria enriquecer rápido, porém ele acabava perdendo o pouco que tinha. Devido a essa instabilidade financeira, não sobrava dinheiro para Ming Dong pagar por uma moradia. Ele praticamente era um sem-teto e se mudava com frequência de abrigo para abrigo. Em algumas ocasiões, ele chegava a passar um tempo na casa de conhecidos e parentes, que assim como ele, também migraram da China para os Estados Unidos. Nesse estilo de vida nômade e instável, Ming Dong chegou a passar por diversas cidades, tais como Miami, Chicago e Nova York. Mais tarde, como último recurso para tentar conseguir a cidadania americana, Ming Dong entrou em um esquema de casamentos de fachada. Nesse esquema, ele conheceu uma mulher que possuía cidadania americana. Não fica claro se ela era americana de nascença ou era uma imigrante naturalizada. De qualquer modo, Ming Dong se casaria com essa mulher na intenção de obter a cidadania americana. Mas é claro que isso não sairia de graça. Não fica especificado o valor, mas, segundo fontes, era um valor considerável, e o homem deveria pagar 50% antes e 50% depois do casamento. É dito que para conseguir esse dinheiro,
Ming Dong trabalhou dobrado e também pegou empréstimos com alguns conhecidos e parentes. E, infelizmente para ele, assim que pagou os 50% antecipado, a mulher pegou esse dinheiro e desapareceu. Em outubro de 2013, Ming Dong foi despedido do seu emprego na Flórida e, após isso, ele decidiu ir para Nova York para tentar relaxar um pouco e colocar os seus pensamentos em ordem. Em Nova York, ele ficou na casa da família do seu primo Lee Zhu, localizada na região de Sunset Park, no Brooklyn. Devido ao seu comportamento estranho desde o primeiro dia, a família notou que algo estava errado com Ming Dong. Eles inclusive chegaram a ter alguns desentendimentos, chegando ao ponto do primo de Ming Dong ameaçar denunciá-lo para o setor de imigração, já que ele estava sendo procurado para ser deportado. Conforme os dias iam passando, o comportamento de Ming Dong só piorava. A família do seu primo, obviamente, percebeu isso e não queriam mais lidar com ele. Eles então tentaram levá-lo para um abrigo nas proximidades, para que ele ficasse por lá, mas Ming Dong se recusou a ir e ficou furioso com essa tentativa de expulsá-lo da casa. Na noite de 26 de outubro de 2013, Kiao-Zen Lee, de 37 anos, a esposa do primo de Ming Dong, tentou ligar para o marido diversas vezes, mas como ele estava trabalhando, ele não pôde atender. Ela também tentou ligar para vários outros familiares que moravam próximos, mas por algum motivo, nenhum deles teriam atendido a ligação. Por último, ela ligou para sua sogra, que morava na China, e contou que Ming Dong estava se comportando de maneira muito estranha e a estava assustando. Antes de terminar a conversa, Lee teria gritado ao telefone para a sogra, dizendo que Ming Dong havia pego uma faca. Enquanto isso, a irmã de Lee, que também estava na casa, ligou para a polícia, mas antes que eles pudessem chegar, Ming Dong atacou um a um. Usando um cutelo grande e afiado, ele primeiro desferiu golpes contra Kiao-Zen Lee, a esposa do seu primo, e depois atacou todos os 4 filhos do casal, Linda Zhu, de 9 anos, Amy Zhu, de 7, Kevin Zhu, de 5 e William Zhu, de apenas 18 meses. Todos tiveram ferimentos profundos na região do pescoço. A irmã de Lee foi a única que não foi atacada e conseguiu escapar da casa para pedir ajuda. Quando a polícia chegou na residência, eles tentaram socorrer a todos, mas os únicos que ainda estavam vivos eram Lee e o seu filho Kevin, de 5 anos. Os dois foram encaminhados às pressas para o hospital, mas faleceram poucos minutos após terem sido internados. Ming Dong foi localizado e preso ainda dentro da casa, e segundo o chefe de polícia de Nova York, foi necessária a ajuda de um tradutor para que eles entendessem o que ele falava. Levado para o departamento de polícia, Ming Dong confessou tudo, sem nem os policiais precisarem questioná-lo. Durante essa confissão, ele disse que sonhava desde pequeno em morar nos Estados Unidos e ter uma vida bem-sucedida com uma boa família que o amasse. Ele se mudou aos 16 anos com esse objetivo, mas por mais que tenha se esforçado, parecia que tudo em sua vida dava errado. O seu visto foi negado. Seu pedido de asilo também foi negado. Sua noiva de fachada fugiu com seu dinheiro. Ele não conseguia aprender a falar o inglês de maneira correta e também não conseguia sequer permanecer em um emprego por tempo suficiente para conseguir alugar uma moradia. Ele passou a olhar em sua volta e via que os seus amigos e familiares que tinham imigrado da China assim como ele conseguiram conquistar muitas coisas. Parecia que todos ao seu redor tinham realizado seus sonhos, menos ele. Ainda durante a sua confissão, Ming Dong disse que estava muito irritado com os filhos do seu primo, já que eles faziam muito barulho e ficavam pedindo as coisas para ele. Ele disse que não conseguia mais dormir durante a noite, e foi aí que ele começou a planejar o crime. O crime contra a família Zhu chamou a atenção da mídia e repercutiu em todos os Estados Unidos. Muitos ficaram revoltados com a frieza de Ming Dong, que havia sido acolhido pela família há menos de 10 dias. De acordo com as autoridades, mesmo estando desarmada, Lee lutou bravamente para proteger os seus filhos, mas infelizmente ela foi dominada pelo criminoso. Após ter sido preso e ter sido formalmente acusado pelo crime contra a família Zhu, Ming Dong foi enviado para uma clínica psiquiátrica.
Nessa clínica, ele ficou por quase um ano, onde passou por diversos exames que constataram que ele sofria de problemas mentais e não poderia ser julgado como alguém normal. Em 7 de outubro de 2015, aconteceu a audiência que iria definir o destino de Min Dong-Chen na Suprema Corte do Estado. E Lin Zhu, marido de Li e pai das demais vítimas, estava presente nessa audiência, juntamente com alguns parentes. Tanto Lin quanto os parentes questionaram Ming Dong do porquê ele tirou a vida de 5 inocentes sem eles nunca terem feito nada para ele. De acordo com fontes, Ming Dong apenas olhou para eles e sorriu. Durante a audiência, Ming Dong teria ficado com raiva do seu intérprete e do nada ele se levantou da sua cadeira e desferiu um soco no peito de um dos policiais que estavam no tribunal. Ele ainda tentou chutá-lo, mas foi rapidamente contido por outros agentes. No fim, Min Dong-Chen se declarou culpado de todas as 5 acusações do crime contra os membros da família Zhu. Antes de proferir a sentença, o juiz responsável pela audiência teria se emocionado e dito a seguinte frase: "Você nunca mais será livre. Passa o resto de sua vida em uma cela." Min Dong-Chen foi condenado à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após cumprir 125 anos de sua pena. Atualmente, ele se encontra em uma prisão psiquiátrica para detentos que possuem algum tipo de distúrbio mental. De acordo com o chefe da associação Lin Xing, uma associação de apoio a imigrantes chineses, milhares de imigrantes chineses se sentem frustrados todos os anos devido à sua grande expectativa irrealista que muitos têm dos Estados Unidos. Ele acredita que, como muitos chineses se tornaram ricos na América, os que não conseguem o mesmo experimentam uma frustração muito grande e alguns chegam até a desenvolver problemas mentais conforme os anos. O caso da família Zhu ficou conhecido como um dos crimes mais brutais já ocorrido nos últimos anos em Nova York. Ele certamente jamais será esquecido e permanecerá como uma amarga lembrança para a comunidade chinesa na América. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.